mais selvagens do planeta Terra, um local de lendas, de mitos e de tudo mais que você pode imaginar, né? Quem nunca ouviu falar na história de Eldorado, né? A cidade que está ali escondida, que guarda uma grande riqueza e que quem descobrir vai ter poder, vai ter vida eterna até e tudo mais. Tem também a cidade perdida de Z, uma outra grande teoria que existe sobre cidades perdidas na Amazônia. Aliás, o fato da Amazônia a gente não conseguir ver o solo dela, a gente só vê basicamente, né? Se você sobrevoa a copa das árvores, se você está andando na Amazônia, você ainda pisa em tudo, dificilmente você vai pisar no solo da Amazônia. Tudo isso, né, e pelo fato de ser uma mata, de ser um lugar fechado, de ser um lugar pouco povoado, poucas comunidades ali, uma aqui, outra ali, tudo isso desperta, né, toda essa grande curiosidade e é ali, vamos dizer assim, um ambiente perfeito para se criar todas essas teorias de conspiração, de lendas, de mitos, de cidades perdidas e de tudo mais, né? Isso por quê? Porque as pessoas querem ir ali atrás da riqueza, como eu falei, do poder divino, ou do poder mesmo sobre o mundo, né? Porque ali você pode ter toda uma riqueza tão grande que você poderia acabar com a fome no mundo, poderia dominar todo o planeta, e atrás disso que as pessoas querem ali, até mesmo, né? Se não me engano, o próprio Indiana Jones, né? Veio passar uma temporada aí na Amazônia atrás de tudo isso. Mas o tempo passa, o tempo voa e as lendas continuam e as teorias de conspiração continuam. E agora, em 2022, surgiu uma nova teoria da conspiração, a tal da cidade de Ratanabá. Isso mesmo, né? Então, essa seria aí a mais nova cidade perdida na Amazônia, uma cidade ali que teria tanta riqueza, que se a gente encontrasse essa riqueza, cada brasileiro poderia se tornar um milionário. Olha só como que são as coisas, né? Ou seja, você já vai vendo aí, só pelo que você vai lendo, só pelo que você vai vendo por aí, você já vai vendo todos os ingredientes aí para se montar uma belíssima de uma teoria de conspiração. Mas vamos lá, o que foi falado sobre Ratanabá? Sobrevoaram ali a região da floresta fechada, a Amazônia brasileira, e viram determinadas marcas ali, que também a gente não sabe nem se existe ou não, se foi criada aquelas marcas e tudo mais, e a partir daquelas marcas falaram que ali estava então Ratanabá, a cidade escondida, aquilo ali seriam as ruas, seriam as avenidas, porque a natureza ela não pode fazer nada tão retinho assim. Se fez retinho, não pode ser a natureza, só pode ser o ser humano ou outros seres. Por quê? Porque a cidade de Ratanabá, ela não está ali agora não, ela não esteve ali ontem, ela esteve ali há 450 milhões de anos atrás. 450 milhões de anos atrás. E aqui vai a primeira dica, quando a pessoa for criar uma teoria de conspiração, só para um pouquinho para pensar nesses números, tá? Se tivesse colocado tipo 20 mil anos atrás, já seria terrível, mas já seria um número assim plausível, mas 450 milhões de anos atrás não dá. E teria sido fundada não pelos seres humanos, mas sim pelos Muriel, né, que seriam ali, que foi o primeiro povo a habitar a Terra há cerca de 600 milhões de anos atrás. Então, isso é o que foi divulgado. Bem, antes de eu explicar cada ponto desse, vamos falar um pouco de quem que divulgou tudo isso, né? Quem divulgou isso foi o pessoal ali do projeto Dáquila, né? O Dáquila Ecossistemas, que hoje é uma holding aí de várias coisas, né? Cada uma coisa mais conspiratória que outra, fundada e presidida, o CEO dela, nada mais nada menos que a Urandir Fernandes de Oliveira, que é o CEO, então, da Dáquila Pesquisa. Para quem não sabe quem é o Urandir, você não está ligando o nome à pessoa, né? Eu sei que não, mas eu vou te ajudar. O Urandir, ele é um ufólogo muito conhecido, na verdade ele é um ilusionista, mágico e tal, ufólogo muito conhecido, e ele criou o famosíssimo ET Bilu. Lembram do ET Bilu? Busquem conhecimento? Então, é esse mesmo cara que está por trás do Ratanabá. Além disso, ele se invocou para o lado da Terra plana. Mas a Terra plana para ele não ia fazer sentido, porque se ele defende os discos voadores e a Terra plana você tem um domo, então ele não ia conseguir casar as teorias de conspiração. Porque ou ele defenderia a Terra plana ou ele defenderia a ufologia que ele já defendia há, 40 anos. Então o que ele fez? Ele criou uma nova teoria, chamada teoria da Terra convexa, onde a Terra é plana nas águas e convexa nos continentes. E aí ela não precisa de domo, e com isso ele conseguiu casar. Ele fez um negócio tão absurdo que o próprio pessoal da Terra plana ficou com raiva dele. Só para vocês verem
o nível das coisas. Então, isso aí é o que está acontecendo atualmente, é muita gente falando do Ratanabá. Por quê? Porque grandes perfis aí na internet da vida começaram a soltar isso como se fosse coisa verídica. E esse que é o grande problema. Então vamos lá, vamos aos fatos de por que Ratanabá não pode existir de maneira alguma, nesses termos aí que eles colocaram. Primeira coisa, né? A presença humana no planeta Terra, vamos pegar assim números, tá? Ah, não, pode ser tanto. Vamos pegar uns números fechadão, tá? A presença humana no planeta Terra, ela tem 300 mil anos. Há 66 milhões de anos atrás, quem é que vivia aqui? Os dinossauros. Até aí, não tem nada demais. Mas o pior é o seguinte, lembra dos 450 milhões de anos que ele falou? Há 450 milhões de anos atrás, por incrível coincidência, eu acho que eles não pensaram nesse número, porque senão eles não tinham colocado esse número, aconteceu no planeta Terra a primeira das grandes 5 extinções em massa do nosso planeta, a chamada extinção em massa do final do Ordoviciano, onde nada mais, nada menos que 85% das espécies marítimas foram aniquiladas do planeta por conta das grandes erupções vulcânicas e tal, acabou o oxigênio e essa população toda aí de seres, de espécies marítimas foram totalmente aniquiladas. 85% é considerada a primeira grande extinção em massa do nosso planeta. Se isso já não bastasse, há 450 milhões de anos atrás, até, eu falei, né, estava no final do Ordoviciano, que é um período geológico. Isso aí é tudo medido, tudo bonitinho. A Terra era totalmente diferente. Então, não existia nem Amazônia. Ou, se existisse algum pedaço ali que poderia depois virar Amazônia e houvesse uma cidade, dificilmente essa cidade iria resistir a todas as mudanças que o planeta passou nesses últimos 450 milhões de anos e estaria ali com tudo retinho, com as ruas, com as avenidas todas retinhas. Então, nada disso faz sentido nenhum mesmo, tá? Nenhum mesmo. Então, esse é que é o grande questão do Ratanabá. Ratanabá não existe, isso é uma loucura, uma teoria conspiratória assim, violentíssima, então não caia nesse papo. Mas aí vem a pergunta: podem existir cidades perdidas na Amazônia? Sim. Não só pode, como uma semana antes de estourar toda essa teoria do Ratanabá, foi divulgada na revista Nature um trabalho muito legal feito na Amazônia, só que na Amazônia boliviana, mas os caras estão falando de 450 milhões de anos atrás, tanto faz aonde que estava a Amazônia nesse caso. Mas tudo bem, nesse caso aqui do estudo da Nature, a Amazônia boliviana, sobrevoaram a Amazônia boliviana de helicóptero, usando um equipamento específico para fazer esse tipo de estudo, chamado de LiDAR. O LiDAR, ele basicamente remove virtualmente a vegetação. Então, tudo que tiver embaixo da vegetação vai aparecer. É um dos equipamentos hoje mais utilizados nas pesquisas arqueológicas pelo mundo, e não só nas arqueológicas, mas também nas geológicas. A gente usa muito o LiDAR, é uma ferramenta assim sensacional, e quando ele retira a vegetação, a gente não consegue ver com a vegetação. Quando ele retira, começaram a aparecer vestígios de uma grande urbanização, a gente pode dizer assim, ali na Amazônia boliviana, com várias coisas muito interessantes, com pirâmides com mais de 20 metros de altura, 22 metros de altura, pirâmides meio cônicas, assim, umas pirâmides bem interessantes que apareceram também estruturas que pareciam que eles estavam lidando com a água também, tudo isso aí foi levado, canais ligando as urbanizações, isso aí foi muito interessante, um trabalho que saiu uma semana antes. Então, cidades perdidas sim existem, e essa também não é a primeira, porque já tem estudos mostrando que a Amazônia, antes, né, da colonização, descobrimento e tal, existia muita civilização ali. A região do Alto Xingu, por exemplo, ela foi muito povoada, deve ter tido ali dezenas, centenas de milhares de pessoas morando ali. Essa cidade da Bolívia poderia ter entre dezenas de milhares até milhão de pessoas. Então, assim, realmente são aglomerações grandes de pessoas vivendo. Agora, olha a diferença da data. No caso desse estudo da Nature, com essa cidade ali, com essa urbanização que foi descoberta via LiDAR,
a datação é entre 400 e 1400 anos depois de Cristo. Ou seja, é agora, né? Então, é um pouco antes da colonização, vamos dizer assim, da América, que é um negócio que está plausível e está baseado em todos esses estudos aí que são feitos. E não colocar um negócio lá 450 milhões de anos. Tem uma coisa muito interessante. Se eles tivessem falado 450 mil, vamos supor que eles erraram, né? 450 mil. Já seria muito, porque o ser humano, como eu falei, está aqui na Terra 300 mil, né? A gente pode colocar assim, arredondando tudo. Se eles tivessem usado 40 mil, também já seria muito, porque na América, as provas que tem é que o ser humano chegou aqui há cerca de 16 mil anos atrás. Se eles tivessem colocado 4 mil, aí a gente poderia conversar. Então eles teriam que ter errado muitas ordens de grandeza nisso, mas eles não erraram, não. Eles fizeram isso de propósito. Essa equipe aí que publicou o artigo na Nature descobriu 26 locais e urbanizações, sendo 11 delas inéditas na Amazônia boliviana. Seriam cidades que existiriam por ali entre 500 e 1400 depois de Cristo, como eu falei, um período muito mais plausível. Os pesquisadores encontraram aí vestígios de pirâmides com mais de 20 metros de altura, milhares ou poucas milhões de pessoas podem ter vivido ali, e o Alto Xingu também. Mas e aí? Por que os caras criam tudo isso? Isso aí, existe uma receita. Se você aí quer criar uma teoria de conspiração, você consegue fazer. Você tem uma pequena receita para isso. E é assim que a teoria de conspiração nasce. Eu vou ensinar para você como que você faz. Primeira coisa, você tem que escolher um tema que é muito nichado, que poucas são as pessoas que entendem desse tema, porque senão você vai ser refutado. Então tem que ter poucas pessoas que vão poder te refutar naquele tema que você escolheu. Então escolhe o tema aí. Escolheu o tema? Beleza, muito bom. Agora você liga esse tema a riqueza, poder e, de preferência, um poder divino, vida eterna, coisa desse tipo. Se você conseguir fazer esse link de qualquer maneira com uma dessas três coisas, ou com as três, se for as três, melhor ainda, vai ficar muito mais viável que a sua teoria de conspiração ela pegue. Faça isso. Então você coloca isso, não vai ter problema nenhum. Depois você pega. E esse tema que você escolheu, ele não pode ser muito aleatório também, não. Tenta escolher um tema que está assim na notícia. Então, por exemplo, a Amazônia, ela sempre está na notícia. É desmatamento, é queimada. Poxa, o Elon Musk esteve aqui agora há pouco. Então, olha o que você pode fazer. Por que o Elon Musk esteve aqui? Porque ele sabe da Ratanabá e ele veio aqui para proteger, porque ele quer riqueza para ele. Então você começa a ligar essas coisas na cabeça das pessoas. O pessoal, por isso que o Elon Musk esteve aqui. Por isso que o pessoal fala tanto da Amazônia, por isso que os gringos querem defender a Amazônia, por isso que tem essa brigaiada toda com a Amazônia. Então você pega, não escolha um tema qualquer aleatório, senão a sua teoria de conspiração vai ser um fracasso. Mas escolha um tema que tenha ligação com temas que são debatidos na atualidade. E no caso do Ratanabá, ainda juntou aí com o desaparecimento, morte, sei lá, dos dois lá, né? Do jornalista e do indianista lá, que deu mais força ainda. Então, começaram a falar mais disso. Será que eles não foram mortos porque eles estavam chegando perto de Ratanabá? Será que não é isso que estava acontecendo? Então, com tudo isso, você tem quase o panorama perfeito. Aí você falta uma coisa só, uma pitada muito importante, que são grandes perfis na internet comprar essa sua ideia maluca e começar a divulgar como verdade. Se você conseguir isso, acabou, você vai ter aí uma teoria da conspiração completa. Essa é a receita, pode aplicar aí que vai dar certíssimo. Não estou incentivando não, tá? Mas é assim que esse pessoal trabalha, é assim que eles trabalham. Tentaram lá o ET Bilu, não deu certo. Tentaram a Terra convexa, não deu certo. Agora vão para o Ratanabá, não vai dar certo, porque eles exageram demais nas coisas, entendeu? Tente também, na hora que você for colocar os números, dá uma olhadinha. Se for com coisa de geologia, procure aí uma tabela de tempo, né, geológico. Vamos ver aonde que eu vou encaixar aqui a minha teoria da conspiração. Bem, eu tenho que fugir pelo menos das 5 extinções em massa, senão ela não vai fazer sentido. E esses caras, eles acertaram em cheio na primeira. Eu não sei se eles nem devem saber disso, com certeza eles nem sabem que teve isso no planeta Terra, mas talvez eles também não saibam que eles acertaram em cheio na primeira grande extinção em massa que teve na Terra. Então, pessoal, é isso
que eu queria falar sobre Ratanabá para vocês. Não comprem essas teorias malucas. E outra coisa, cara, viu uma coisa dessa? Cara, vai lá no Google, escreve lá, a Terra 450 milhões de anos atrás. Vai vir uma tabela do tempo geológico, você vê onde que tá. Tem artigos científicos publicados pelo mundo inteiro em revistas especializadas da área de geologia, de geofísica, que tratam de todas as extinções em massa, que tratam dessas datações todas. Então, com meia hora de busca aí, você mata tudo isso sobre essas conspirações malucas, beleza? Então tá aí, Ratanabá não existe, mas sim, existem cidades perdidas na Amazônia. Aliás, existem muitas, e devem existir muitas ainda que nós não descobrimos. Aliás, uma coisa, né? Por que o pessoal do DACA lá não usou o LiDAR, né? Porque o LiDAR ele ia ver por baixo da mata. E o LiDAR não é tão caro, esses caras têm grana, eles podiam ter usado o LiDAR ali e ia ver tudo ali por baixo como que tava. Se eles forem usar ainda, beleza, vamos esperar para ver se mostra alguma coisa, porque se tiver alguma coisa o LiDAR vai mostrar. Mas pode ficar tranquilo que não vai ter nada ali não. Combinado?